Salve galera, estamos no ar, estamos juntos em edição mais do que extraordinária, com notícia urgente para você nessa noite de domingo, porque sim, vou trazer para vocês em primeira mão, com exclusividade, os bastidores do pós-jogo entre Fluminense e Botafogo, desse jogo em que o Fluminense perdeu por 1-0, com lances polêmicos, mais do que isso, na arbitragem, que o Fluminense foi prejudicado por um pênalti não marcado, uma expulsão que acabou não acontecendo do Matheus Martins, que deu uma cotovelada no rosto do Germancano, e por um gol, a meu ver, no mínimo polêmico, em que para mim houve falta em cima do Felipe Melo, mas que independentemente disso, claro, Felipe cometeu um grande erro naquele lance, né, que permitiu ao Gregori tomar-lhe a bola, com falta ou sem falta, mas Felipe tentou driblar para trás dentro da área, então um óbvio erro, né, de um zagueiro já no fim do jogo. E o que aconteceu logo depois? Vou trazer os bastidores para você do vestiário, já adianto. Felipe pediu desculpas ao grupo e como é que ele estava, como é que isso aí aconteceu e como é que o Felipe Melo reagiu, ou seja, como é que ele estava hoje pela manhã no treino do Fluminense. A partir de agora, incluindo também informações sobre a viagem do Fluminense para enfrentar o Atlético Mineiro pela Libertadores na próxima quarta-feira. Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e gol! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é um dos 52 mil inscritos ainda no meu canal aqui, seja agora, vai, se inscreve, é de graça, clica aí embaixo no botão da inscrição e também no like. Like e inscrição, é só clicar aí embaixo, você me ajuda demais sem gastar nada. É um grande apoio que você me dá. Muito obrigado a todos vocês. Galera, vamos começar falando sobre um domingo especial, né? Embora triste, embora amargo para o torcedor do Fluminense, depois de uma derrota nos acréscimos contra o líder do campeonato e com um gol que realmente é até difícil a gente ficar lembrando aqui, né, o vacilo do Felipe Melo, mas hoje é um domingo especial para o torcedor do Fluminense, pelo aniversário de um dos seus grandes ídolos. Thiago Silva está completando 40 anos neste domingo, quarentão, amigo, quarentou o Thiago Silva. Olha a postagem do Fluminense em homenagem ao TS3, ao monstro, com algumas fotos do Thiago Silva, algumas fotos históricas da trajetória dele com a camisa tricolor. O Fluminense, portanto, em suas redes sociais, oficiais, homenageando Thiago Silva, que voltou não tem muito tempo e mudou, sim, o patamar do Fluminense, tanto no Campeonato Brasileiro e principalmente, claro, do setor defensivo. Não jogou ontem, não jogou assim como o Thiago Santos. O Thiago Santos estava suspenso, o Thiago Silva vem de uma lesão na partida contra o Galo, mas está sendo poupado, preparado exatamente para voltar a enfrentar o Galo nessa quarta-feira. É presença certa? Ainda não se sabe. Está sendo tentado isso, ele teve um impacto no calcanhar e possivelmente jogue na quarta-feira, ainda que não esteja 100% sem dor, né? Mas difícil imaginar que o Thiago vai querer ficar de fora de um jogo decisivo como esse, né? A não ser que ele realmente esteja clinicamente numa situação delicada e que vai colocar em risco de agravar essa lesão. Então, eu creio que o Thiago estará em campo na próxima quarta-feira e agora sim, um senhor quarentão tomando conta da zaga do Fluminense. Felipe Melo, hein, gente? Vou falar dele já, do bastidor do vestiário, como é que estava o Felipe ontem, como é que estava hoje de manhã, porque mudou a situação. Mas primeiro deixa eu mostrar as postagens do Felipe Melo no Instagram. Postou agora há pouco. Essa imagem aí, ó, com legenda, onde ele diz ressignificar, diz também eu confio em ti, Jesus, e completa, grandes coisas estão por vir. Obviamente, tudo se referindo ao momento difícil que passou ontem à noite, quando foi diretamente responsável pela derrota do Fluminense contra o Botafogo, um jogo que o Fluminense estava empatando até os acréscimos em 0-0. Botou duas fotos dele treinando neste domingo, porque o Fluminense já voltou a trabalhar hoje pela manhã, né? Alguns comentários pedindo que ele se aposente, nessa postagem mesmo. Vários torcedores falando, muito obrigado por tudo, Felipe, mas tá na hora de parar, chega, se aposenta, tudo nesse nível, o pessoal ainda não perdoou, ainda não engoliu direito, não. Aliás, o Felipe também aproveitou para parabenizar o Thiago Silva, né, o companheiro dele, que fez 40 anos e tal, eles têm a mesma idade, né, e fez essa postagem nos stories também, olha aí. Pois é, mas o Felipe tá tentando catar os cacos, se recuperar, e hoje já apareceu no treino dessa manhã, onde só treinaram jogadores que não participaram de mais de 45 minutos, ou seja, reservas
que tenham entrado durante o segundo tempo, que é o caso de todo mundo que entrou, porque ninguém entrou no primeiro tempo, né? Os titulares ficaram na academia e os reservas, ou quem entrou durante o segundo tempo, ou jogou menos de 45 minutos, esses treinaram normalmente, como foi o caso do Felipe Melo. Pois é, mas vou trazer para vocês agora bastidores do que aconteceu logo depois da partida. O Felipe, na hora do gol, até reclamou um pouco com a arbitragem, pediu falta, que, para mim, repito, houve a falta, e que em nada, ou em quase nada, ameniza a situação ou o erro do Felipe Melo, que não poderia ter tentado a jogada que tentou aos 48 do segundo tempo, dentro da sua própria área, driblando para trás, e com a idade que ele tem, né? Com a forma física ou com a falta dela no momento da carreira do Felipe Melo. Então ele poderia ter sido mais responsável ali, sofrendo falta ou não, ele deu essa chance, ele deu essa possibilidade, deu mole para o adversário, para que fosse roubada a bola dele e saísse o gol do Botafogo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, dá para colocar as duas coisas paralelas. Para mim, houve a falta, mas ao mesmo tempo dá para dizer que houve um grande erro, um grande pecado, uma irresponsabilidade dentro do jogo do Felipe Melo. Quando acabou a partida, ele saiu de campo, já meio cabisbaixo, a televisão mostrou essa imagem, e o que aconteceu dentro do vestiário? Toda vez que termina um jogo, tanto antes quanto depois, existe uma corrente, né, entre os jogadores, eles se abraçam, num formato de círculo, você já viu essas imagens na Flu TV, né, em bastidores do Fluminense. Ontem aconteceu mais uma vez, tanto antes quanto depois. O Felipe costuma ser até um líder dessas correntes, e ontem ele pediu a palavra, ele falou, né, no fechamento, no chamado fechamento, que é a corrente depois do jogo, e pediu desculpas públicas a todos os jogadores, né, desculpas espontâneas. Ele pediu a palavra para se desculpar, pedir perdão e dizer que eles podem continuar contando com ele. Estava muito mal o Felipe ontem no vestiário, foi isso que eu apurei. Estava muito abatido, muito mal depois do jogo. Além desse pedido de desculpas, dá para a gente dizer que ele estava cabisbaixo, estava calado e realmente muito abatido. Como nem é tanta característica do Felipe, que é um cara forte e que costuma dizer nos bastidores do Fluminense, costuma dizer em outras situações, não apenas nesse episódio, já disse em outras vezes o seguinte: eu já passei por eliminação de Copa do Mundo em que eu fui responsabilizado, se referindo à eliminação do Brasil na Copa de 2010, quando ele falhou, né, junto com o goleiro Júlio César, no gol de empate da Holanda, e depois foi expulso naquele mesmo jogo porque pisou no adversário e o Brasil acabou perdendo o jogo. Naquela situação, quem não sabe, dá um Google. Felipe Melo foi responsabilizado direta e individualmente pela eliminação do Brasil numa Copa do Mundo. Então ele já usou esse paralelo outras vezes. Eu já fui responsabilizado por eliminação em Copa do Mundo individualmente. Nada para mim é tão difícil que eu não consiga superar. Então é mais um episódio desse que o Felipe, pela carreira que tem, pelo que já passou na sua trajetória, obviamente tem casca, tem maturidade para tentar superar. Se vai conseguir, se tecnicamente ele consegue ainda dar a volta por cima, com essa idade tão avançada, com a forma física já muito debilitada, isso é uma outra questão. Mas pediu desculpas a todos os jogadores no vestiário e estava extremamente abatido ontem à noite depois do jogo. Pela manhã, hoje, o Fluminense já treinou. E Felipe estava com outro astral. Estava muito melhor, já bem mais recuperado emocionalmente, foi o que eu apurei. Treinou forte, treinou normalmente, como se não tivesse jogado. Fez os trabalhos com a mesma intensidade que faria se fosse um treino normal, não um pós-jogo, onde está todo mundo meio preguiçoso. E emocionalmente já estava bastante diferente essa manhã. Foi o que eu consegui apurar em relação ao contraste de ontem à noite no vestiário. Então a gente pode esperar, né, e com essas postagens que a gente viu agora há pouco na rede social dele, a gente pode esperar que o Felipe esteja tirando forças, esteja reunindo, né, suas forças mentais e conseguindo, dentro da sua experiência, tentar ainda dar a volta por cima. E ele está longe de ser um cara com a característica de pensar em desistir. O Felipe vai pedir as contas, o Felipe vai embora, vai pedir a rescisão. Não é do feitio dele e não combina com o astral que ele estava hoje pela manhã e com esse tipo de experiência que ele costuma citar de já ter superado o fato de ter sido vilão numa eliminação de Copa do Mundo. Gente, o Fluminense viaja na terça-feira. Já treinou nesse domingo pela manhã. Segunda e terça treina pela manhã também no Rio de Janeiro. A assessoria do Fluminense divulgou essa tarde a programação. Treino segunda, treino terça, ambos pela manhã no Rio de Janeiro, já com todo mundo presente. E vai poder contar com a zaga titular na quarta-feira, a não ser que Thiago Silva tenha esse problema
clínico, né, em relação ao calcanhar, mas está sendo preparado para jogar com o Thiago Santos na Arena MRV na próxima quarta-feira. O time treina na terça pela manhã e viaja em seguida, chegando em Belo Horizonte já mais para o fim da tarde, e na quarta-feira já é a partida contra o Atlético Mineiro. Vai ter que trocar o chip, vai ter que deixar para trás, virar a página dessa derrota, desse revés contra o Botafogo, de 2 derrotas consecutivas, contra a Juventude e contra o Botafogo, e o Fluminense tem plenas condições de classificar. Ganhou no Rio de Janeiro. Se jogar a partida no nível que jogou contra o Botafogo, ou até no nível que jogou contra o próprio Atlético Mineiro, recentemente numa vitória no Mineirão, o Fluminense tem condições de passar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É um jogo que o Fluminense é favorito? Eu diria que não. Eu acho que com a vitória no Rio, ficou 50% para cada um. Se não tivesse vencido, ficaria mais para o Galo. Como venceu, leva uma vantagem pequena, mas uma vantagem relevante para o Mineirão. E mesmo que o Galo vença, é bom lembrar, a disputa vai para os pênaltis. Então o Fluminense tem que fazer um bom jogo. Se fizer um bom jogo, eu arrisco dizer, vai classificar. Tá bom? Bota a opinião de vocês aqui embaixo, se inscreve no canal, larga o like e a gente se vê amanhã. Valeu!